Então, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, né? Carta aos Efésios. Isso, carta aos Efésios. Capítulo 5, verso 19. Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 19. Assim diz a palavra do Senhor: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém. Que essa palavra venha nos edificar, que o Espírito possa conduzir este ensino. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer agora o que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz. Ele está declarando o que acontecerá quando uma pessoa é cheia do Espírito, ou cheia pelo Espírito, né? É uma coisa só. Assim como a dissolução decorre de tomar o vinho, né? De beber o vinho misturado, ou seja, ficar embriagado, as atividades de falar, cantar cânticos e salmos, dar graças e sujeitar-se, também são resultados. Tanto, né, quando você toma o vinho e a dissolução, a consequência desse vinho é a dissolução, né? A consequência de você estar no Espírito, se você está cheio do Espírito, uma das consequências é você cantar salmos, cânticos espirituais, porque isso é agradável a Deus. Você dá graça, você se sujeitar aos mandamentos e preceitos de Deus. Então, o que é estar cheio do Espírito? Eu vou falar aqui, né? É exatamente uma das consequências essa. Ele te leva a você a obedecer a Deus, e isso te leva a você estar alegre e você dar a Deus o que é devido, né? O que você vai dar a Deus o que é devido? Cantar salmos, né? Cantar cânticos espirituais, hinos, né? Cantando, ele diz aqui, cantando e salmodiando ao Senhor, né? Percebam, irmãos, que a partir do verso 19 agora, a partir desse verso até o verso 9 do capítulo 6, Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele nos exorta sobre como uma pessoa cheia do Espírito deve ser e se portar. Então, a gente vai trabalhar esses versos, mas tendo já o entendimento que esses versos vão nos dizer como uma pessoa cheia do Espírito Santo é, como ela deve agir, como ela deve ser, qual a consequência de estar cheio do Espírito. Esses versos vão nos direcionar. O que é estar cheio do Espírito Santo? É o que a Bíblia diz, não o que eu acho, o que alguns malucos fazem aí, né? A presença do Espírito é grande aqui neste lugar, aí está todo mundo rodando e caindo no chão, falando em línguas abobalhadas, né? E aí tu fica, que é isso? Que espírito é esse? Né? Que espírito é esse? Isso é estar cheio do Espírito Santo? Não, a gente vai caminhar aqui, né, de verso a verso, aí vocês vão ver no decorrer das pregações, tá bom? Então, irmão, percebam também que o apóstolo ele usa um tom no imperativo. O que é o imperativo? É uma ordem. E ele faz isso em todas as suas cartas, né? Porque são doutrinas. Doutrinas, irmãos, não é... Presta atenção nisso, ó. A gente tem que botar uma ênfase nisso. Doutrinas não é de forma alguma opção para o crente, dele seguir ou não.
Se a pessoa é crente, doutrina se torna ordem na vida dela. Ela tem que o quê? Obedecer. Isso é doutrina. Você obedece a ela. Não é uma possibilidade que eu possa, igual a gente já ouviu, né? Aquele pastor falou, não, agora vocês usam se quiser, falando sobre o véu. Não é, é doutrina. É doutrina. O que está escrito ali? É para usar? Então usa, filho. Usa. É para fazer? Então faz. É para não fazer? Não faz. Entende? A gente vai falar sobre isso aqui. Então, irmãos, é uma ordem que deve ser obedecida por todos os cristãos. Tanto aqueles primeiros leitores, a qual Paulo ele direcionou a carta, que era para os irmãos que estavam em Éfeso, quanto para nós hoje, que estamos lendo ela agora. Ela é contínua, ela não para naquele tempo. Ela continua, as doutrinas, elas continuam até hoje, a qual nós devemos obedecê-las. Se a gente, irmãos, presta atenção, se não há doutrinas, não há as escrituras. Se não há as escrituras, não há cristianismo. Encerra-se, acaba-se. É outra religião, entende? Entre aspas, um poder paralelo. Se é que vocês me entendem. Entende? É algo que corre por fora. Corre, não é um cristianismo verdadeiro, que a palavra diz. Não, é outra coisa. Como Paulo diz, é outro evangelho. E que esses que trazem isso sejam o quê? Anátema, maldito. Então, irmãos, o verso 19, ele primeiramente ele vai nos mostrar uma ação, né? A primeira ação que nós vemos nas palavras do apóstolo é que devemos usar a boca, ou seja, falar, a nossa voz, né? Ele vai falar assim, ó, falando entre vós, é falando, é físico, é literal, né? É a boca, você vai usar a voz para falar em salmos, ou seja, a nossa voz para nos comunicarmos uns com os outros. O que é isso, irmãos? É nada mais, é o entendimento, é você dar a entender ao outro o que você está falando. Mais uma vez eu falo dessa língua abobalhada que ninguém entende. Isso é ridículo. Ninguém entende o que esses deficientes falam. São deficientes, é sério, de intelecto, né? Tem uma deficiência. E a gente, infelizmente, né? Então, irmãos, é através do falar que fazemos essa comunicação com a nossa voz, com o entendimento. Da mesma forma que eu estou falando com vocês aqui, que vocês estão me entendendo, assim seja em todo o nosso culto, em toda a nossa vida, né? Uma passagem paralela, irmão, que nos leva ao entendimento melhor, está lá em Colossenses. Vamos lá. Colossenses 3:16. Três 16. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Ó, o que vai habitar em vós? A palavra de Cristo. Em toda a sabedoria. Ó, começou ele. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com o quê? Aí ele vai falar. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, o que essa passagem, que é quase idêntica, né, a de Efésios, essa passagem está dizendo que esses salmos, hinos e cânticos, eles são instrutivos para a nossa alma. Eles são o quê? Eles são sabedoria para o nosso ser.
Então, por isso é necessário que a gente cante e fale. Quando nós abrimos o culto aqui, o que a gente sempre faz? A gente lê um salmo. E depois a gente canta os salmos. A gente lê, é como se fosse uma recitação, como se fosse, não é? A gente recita um salmo, como se fosse uma poesia, certo? E depois a gente canta ele. Por quê? Isso nos traz o quê? Instrução. Isso nos traz o quê? Uma sabedoria para a nossa alma. Por quê? Porque esses salmos, cânticos e hinos são inspirados pelo Espírito Santo. É por isso. É somente por isso. Somente se fosse pouco, né? Muito, né? Desculpe, né? O termo. Mas é isso que ele nos traz. Por isso que Paulo tá comparando, né? Não é uma comparação. Ele está afirmando que os salmos, hinos e cânticos é palavra de Cristo. Ele vai falar aqui, ó, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Que palavra é essa? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando ao Senhor com gratidão, né? Com graça, né? Ele fala, com graça em vosso coração, com gratidão. Ali em Efésios, ele vai falar que é no vosso coração, né? Salmodiando, né? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Perceba, irmãos, que esse falar é o falar a palavra de Cristo. Não é o que eu acho, que eu penso, o que dá na minha veneta. Não. É a palavra de Cristo. E que palavra de Cristo é essa? As Escrituras. E especificamente, Paulo deixa aqui uma porção específica que é o livro de Salmos, que é onde há sabedoria. O livro de Salmos é um livro poético e de sabedoria. Entende? Então, ele faz parte daquele grupo de livros de sabedoria. Então, irmãos, essa palavra que é sábia por si só, porque ela é de Cristo, né? Porque ela ser uma palavra de Cristo, ela é sábia por si só. Ela nos ensinará e nos admoestará. Porque nesta palavra há sabedoria, verdade e justiça. Tudo o que precisamos está na palavra de Cristo. Na palavra de Cristo. Especificamente, nesse caso aqui, ele está falando que é os Salmos. O livro de Salmos, mas é toda a palavra. Mas por que ele está falando no livro dos Salmos? Porque ele quer que nós cantemos somente salmos. A nossa cantoria, o nosso louvor deve ser somente nos salmos, não em toda a Escritura. É isso que ele está falando, entende? Então, quando ele nos remete especificamente para o livro de Salmos, é porque ele vai falar que é para cantar. Não só ler e tomar a instrução, você tem que cantar. Harmonizar ele, criar uma melodia para ele e cantar esse hino. Por quê, irmãos? Presta atenção. Quando você canta algo, você grava. Tem essas musiquinhas de político aí? Fica passando, e daqui a pouco tu tá cantando ela? Sem querer? Pô. Então, quando você está cantando os salmos, você está o quê? Memorizando. E uma hora você vai ser pego, né? Fazendo aquele som, né? Aquele som de uma canção dos salmos que você lembrou. Eu já me peguei assim. Eu já me peguei assim. Assim era quando a gente cantava o cantor cristão. Volte e meia eu me pegava com uma lembrança de uma melodia do cantor cristão. Entende? É porque é o ato de quê? De repetição. Que você memoriza, né? É uma memória que a gente guarda, que isso é muito bom, né? Então, ela nos ensinará, irmãos, né? Colossenses está falando o quê? Que ela é o quê? Palavra de Cristo, palavra de Deus. E ela tem o poder de quê? De nos ensinar, de nos admoestar. Certo?
E especificamente, né, como eu já falei, Paulo está falando do livro de Salmos. Irmão, eu quero esclarecer agora, brevemente, alguns pontos antes de prosseguir. Eu vou abrir um parênteses aqui e já eu fecho, né? Existe um termo, abre parênteses, existe um termo na teologia reformada que é chamado PRC. O que é o PRC? Princípio Regulador de Culto. Esse é o PRC, é um termo teológico que a teologia reformada criou para ensinar que o princípio, né, esse princípio regulador do culto, ele vem das Escrituras. Ou seja, as Escrituras é o princípio regulador. Você não pode sair das Escrituras para cultuar ao Senhor. Você não pode inventar modas e outras coisas mais fora das Escrituras. Não há invento. O que há já está escrito nas Escrituras. Quando eu fico vendo às vezes, irmão, certos vídeos no YouTube, né, e certos artigos, certas falas, vamos falar assim, de certos pastores aí tidos como os bambambãs, eles falam o seguinte, e isso é certo, né? A Bíblia, as Escrituras, é a nossa regra de fé e prática. Sim, o que eles estão falando é verdade, mas não para a vida deles. Entende? Porque na prática eles não seguem a regra. Ele não segue a regra, que é a Bíblia, que é o princípio regulador de culto. Na prática, você vai ver lá nos cultos dele que é uma mistureba. Eles misturam, fazem uma mistureba. Não tem só os salmos. Aliás, eles nem cantam salmos. Tem isso, eles nem cantam salmos. Esse gospel aí, umas que eles dizem que essas canções são cristológicas, entende? E umas igrejas mais um pouco conservadoras, entre aspas, canta o inário, né? O inário. E aí, alguns hinos ali e tal, e outras nem inário tem. Essas canções que eles dizem que é canções do Espírito. Nunca, isso é do homem. É do homem. O homem que fez a letra e pôs lá. Entende? Isso não deve ser oferecido a Deus, porque é pecado. Eu vou falar sobre isso, eu só estou adiantando, tá? O que ocorre, irmão? Vamos voltar, senão eu vou me perder aqui. Vamos voltar para o PRC aqui. O que é o PRC? Né? É o princípio. Então, esse princípio, ele regula todo o culto, inclusive o louvor. Deus não deixou, irmãos, o culto para que a gente faça do nosso jeito, do jeito que você quer, não. Ele não deixou. O que pode ser feito, que a gente pode ter assim uma liberdade nisso, é a forma, é a ordem do culto, a liturgia. Você faz a pregação no final, mas a pregação pode ser feita no início. A ordem não altera, mas os elementos do culto, não. Os elementos do culto estão nas Escrituras. Isso é PRC. Então, quando eu vejo igrejas se dizendo reformadas, não tem nada de reformada, porque eles não seguem o princípio regulador de culto. O que eles seguem, que nós também damos na teologia o nome, chama-se PNC, Princípio Normativo de Culto. O que é o princípio normativo de culto? É que tem normas do homem, não de Deus. Não de Deus. É normas, o que é? Doutrinas humanas. Aquilo que o homem acha que pode fazer. Exemplo, Lutero gostava de velas e colocava velas no culto dele.
Lutero tinha a ideia de que o que não está escrito pode, não é proibido. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe um termo em latim, meus irmãos, que diz o seguinte: quod scriptura non iubet vetate. O que quer dizer isso? O que não é ordenado nas escrituras é proibido. É proibido. O que não é ordenado nas escrituras é proibido. É proibido. Não tem como você sair disso. Agora, eles saem. Eles, saída pela direita, igual é o urso maluco, né? Que fala, né? Não sei. Entende? Igual aquele desenho. Vou sair por aqui. Vou fugir disso aqui, porque isso aqui vai me deixar preso. Irmão, certa vez eu estava participando de uma pós-graduação com... Não vou falar o nome do pastor, que ele é muito conhecido no Brasil. A gente estava tendo uma aula virtual, ao vivo, né? A gente estava ali pelo Meet, né? Do Google. Então, ou pelo Zoom, acho que foi pelo Zoom, não lembro. Numa dessas plataformas. E aí ele estava lá falando, a gente estava falando sobre culto. Aí eu falei com ele: pô, pastor, estava na hora da igreja retornar ao princípio regulador de culto. Rapaz, eu fui chamado até de neopuritano por causa disso. Pensa que eu me ofendi? Eu não. Eu sou puritano. Pode ser o neopuritano, novo puritano que fala, neo é novo, né? Tá, eu sou, mas com os antigos ensinamentos, que é bíblico. Com os antigos ensinamentos dos puritanos, que é bíblico. Que é bíblico. O PRC é só um nome que é dado, irmãos. Como assim? A gente vê, aí o que ele falou? Que esse PRC engessa o culto. Eita! Entendeu? Ele usou aquele versículo que fala assim: aonde o Espírito está, há liberdade. Aí a Olec fez assim, né? Saiu da Bíblia, porque é o princípio regulador de culto, saiu da Bíblia e você faz o que você quer. Que o Espírito te dá liberdade. O Espírito não te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Isso é loucura. Entende? Você está limitado. Então, irmão, esse PRC, ao invés de nos engessarmos, até engessa para tu não fazer besteira. Para tu não cultuar a Deus de forma indevida. O que ele faz? Ele nos norteia, ele domina o verdadeiro culto ao Senhor. Tudo que precisamos, irmãos, está ordenado nas Escrituras. Alguém pode questionar o termo, né? PRC, né? Alegando que não está nas Escrituras. Pode. Eu também vou falar para eles: isso é verdade. Esse termo não existe nas Escrituras. Mas o princípio dele sim, porque também podemos falar sobre os termos trindade e expiação que não está na Escritura. Mas o princípio dele está. O ensino dele está. Entende? Então, são coisas que eles podem vir com alguma malícia, querendo destronar o que Deus colocou para o nosso uso. Isso é horrível, irmãos. Mas, irmãos, nem por causa disso, tanto o PRC, quanto a Trindade, quanto a expiação e tantos outros termos, eles não deixam de ser verdadeiros. Eles são verdadeiros. Eles existem. Eles é que não fazem. Eles que não cumprem isso, né? São termos que são teológicos, mas que estão implícitos nas Escrituras. O PRC, irmão, ele nos prende intrinsecamente às Escrituras. Ele não deixa que a gente saia das Escrituras. Ele nos protege para que a gente, por alguma mente
que fica vagando possa inventar coisas para cultuar o Senhor. O Senhor não vai receber, simples assim. Não vai receber. É um culto misturado. O Senhor não recebe culto misturado. Eu me nego a acreditar que o Senhor receba culto misturado com invenções. Eu me nego a acreditar. O culto do Senhor é conforme Ele quer. Por isso que ele vai falar aqui, que Ele nos torna, que a gente tem que servir a Ele, né, com coisas agradáveis. Ele fala lá no verso 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Pergunta aos irmãos. Não precisa responder. É retórica. O culto misturado é agradável ao Senhor? Um culto misturado com dança, com teatro, com outras invencionices, é agradável ao Senhor? Não. Ou seja, irmãos, ao estarmos em conformidade com Ele, com o PRC, né? O princípio regulador de culto, é impossível que saiamos das Escrituras para buscarmos algo fora dela. É impossível que a gente saia. É impossível. A nossa prática é o que as Escrituras ordenam, nós fazemos. Mas no que ela se cala, nós também nos calamos. Ou seja, nós não fazemos. Nada do que as Escrituras não diz, não fazemos. Por exemplo, guarda de dias, nós não fazemos. Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães. Essa coisa aí, dia do pastor, dia da mulher do pastor, dia do diácono, do filho do diácono, dia do homem não sei o que lá, dia da mulher. Pelo amor de Deus, irmão. E isso eles fazem não fora. Se fosse feito fora do culto, problema deles. Agora, é dentro do culto que eles fazem isso. Eles param o culto, né? Que está direcionado e desviam o culto para o homem. Como teve no caso aí, eu vi vários vídeos, dia do pastor. Olha, que desgraça, né? Aí levam o culto a fazer homenagens ao pastor dentro do culto. Não tem nem a decência de parar o culto, de terminar o culto. Eu vou fazer uma homenagem, vou fazer um presente. É com eles mesmo. Mas nós não guardamos esses dias, porque a Escritura não nos permite. É simples assim. É simples assim. A Escritura não nos permite fazer nada dentro do culto que não esteja prescrito já nela. Se não está prescrito, é excluído do culto. Nós vemos, irmãos, essas coisas como paganismo, invenções humanas. Até pouco tempo, a gente fazia uso disso. O cantor cristão, lembra? A gente fazia uso. Estávamos em quê? Em pecado. Nós estávamos em pecado. Pela graça de Deus, pela glória, pela sua misericórdia, Ele nos revelou, abriu os nossos olhos para que nós víssemos o erro que nós estávamos, o pecado que nós estávamos inseridos, e aí nós nos arrependemos dele, excluímos os hinos, né, o cantor cristão batista, e começamos a cantar somente salmos, que é a ordem do Senhor. Alguém vai me tacar pedra, eu não estou nem aí. O que me importa é obedecer a Deus e não ao homem. Não ao homem. Entende? Nós agradecemos ao Senhor por ter nos corrigido. Nós estamos gratos porque Ele nos levou ao caminho certo, ao qual nós estávamos desviados. Né? Pois, irmãos, nós chegamos ao entendimento que somente as Escrituras têm os cânticos que são agradáveis ao Senhor no seu culto. E esses cânticos estão no livro dos Salmos. Todos que usam outros hinos, mesmo que afirmem a suficiência das Escrituras, na prática eles negam
Mesmo que inconscientemente, eles negam. Na prática, eles afirmam, a Escritura é suficiente, sim, lógico, é a nossa regra de prática. Mas na prática, eles negam ela. Ao praticar o culto misturado, eles estão negando a suficiência. Eu não tenho tempo aqui de falar da suficiência das Escrituras, mas o tempo não me permite. Mas o que é a suficiência, assim, a grosso modo? É suficiente, é o somente as Escrituras. É isso, é a suficiência. Ela nos é suficiente, não preciso de ir além. Eu não preciso de ir a mais. Entende? O que é o Natal, que é uma coisa a mais? É uma emenda que eles penduraram na Bíblia deles, na nossa não. Eles penduraram esse paganismo, né? É isso. É uma declaração, não para, quando eles fazem isso, não para a suficiência, mas para sim a insuficiência. Eles declaram na cara dura que a Bíblia é insuficiente, que precisa de algo mais para que Deus possa se agradar. Terrível. Mas não tem mais. Vou travar a língua aqui que ia sair besteira. Porque não tem mais. É isso aqui, ponto. Entende, irmãos? É isso aqui. Quando você sai disso aqui, você nega as Escrituras. Você fala que está faltando alguma coisa. Precisa... Isso foi para aquele tempo, né? Tal. Mas hoje a gente está num outro tempo. Aí eles têm que dar a mão. Aquele pastor que falou que a Bíblia tem que ser atualizada. Eles têm que dar a mão a eles. Porque eles já fizeram isso. Na prática, eles fazem isso. Entende? Eles atualizaram a Bíblia. Lá para eles, né, irmãos? Nós, irmãos, éramos dessa forma. O nosso cenário era a nossa primazia, não era? Era. A gente só cantava hino. Depois eu botei salmo e hino, né? Aí misturei. A mistureba. Depois eu tive a compreensão. Eu não, né? Deus nos abriu os olhos. Foi através até de um irmão que me concedeu um livro que eu li e aprendi sobre o crivo da palavra de Deus, que eu estava no erro, né? Fecha parênteses. Vamos lá. Então, irmãos, quando Paulo usa esses três termos, salmos, hinos e cântico, ele está falando de uma única coisa, o livro dos salmos. Porque embaixo ele vai falar aqui, ó, cantando e salmodiando. O que é salmodiar? Você vai salmodiar os salmos, os hinos e os cânticos. Cantando e salmodiando é a mesma coisa. É o mesmo sentido. Não é separado. Cantar é uma coisa e salmodiar outra. Isso é ignorância, irmão. Como eles fazem aqui. Eles pegam esses três termos, eles distinguem. Salmos é uma coisa, hinos é outra. E o cântico diz, para quê? Para quê? Para dar brecha, para dar abertura, para eles fazerem o que eles querem, que é outros hinos, outros cânticos. Agora, presta atenção, é cânticos o quê? Espirituais. O Espírito Santo inspirou esse bando de carniça, irmãos? Pergunto eu. Inspirou esses outros hinos mundanos que tem inclinação do homem pecador? Mas é um homem... Não, peraí, ele inclina. Tem certos hinos que você ouve, tem interpretação neles. Interpretação de vários pensamentos teológicos. Estilo Isaac Newton. Isaac Watts, desculpe, Newton, perdão. Isaac Watts foi um cara que tinha inclinação herética e os hinos dele tá corrompido, filho. Tá corrompido, é o pai do inário. É o pai desses falsos hinos que andam aí, entendeu? Isaac Watts. Certo? E ainda tem outros aí. Bom, não vem ao caso aqui. Eu só estou falando para que vocês entendam que o que é inspirado?
É os hinos desses homens, né? Ou os salmos? Né? Os salmos. Os salmos que é inspirado. Então você canta a inspiração. Aí alguém vai dizer, mas então orar, presta atenção. A ordem é cantar os salmos e ponto. A ordem é orar a Bíblia. A ordem é pregar a Bíblia com o nosso falar, com o nosso entendimento real, verdadeiro. Mas o cantar é os salmos, é uma ordem, são distintas ordens, porque eles gostam de te pegar na curva, né? Lançar uma pegadinha, mas e a oração? E a pregação que é do homem, né? Não é o homem que faz sim, mas o homem está... Presta atenção, o homem que ora não segundo a Bíblia, ele não está orando. O homem que prega não segundo a Bíblia, ele não está pregando. Simples assim. É igual o culto, que eu falei do PRC, é segundo a Bíblia. Aquele culto que não é segundo a Bíblia, ele não é culto. É qualquer outra coisa, menos culto ao Senhor. Ao Senhor, ao verdadeiro Deus. Vamos lá, irmãos. A aula é grande. Ele está usando aqui o Paulo, né? Paulo, o apóstolo, né? Me fugiu a palavra. Ele está usando uma prática comum nas Escrituras, que se chama sinonimia. Sinonimia. O que é sinonimia? Nada mais é do que em uma mesma frase você colocar sinônimos de uma mesma palavra, de uma só palavra, como é o nosso caso aqui, né? Dos salmos. Salmos, né? Cadê? Salmos, hinos e cânticos. Ele está usando aqui de sinonimia. Vamos a alguns exemplos para que os irmãos... Vai sair dos salmos, mas o exemplo é esse. Falando de uma mesma coisa, usando várias palavras. Gênesis 26. A gente vai andar em alguns textos que eu quero provar por A mais B que os salmos, por isso que eu vou demorar mais do que o que eu já demoro, para que os salmos tenha, para que o que eu falar aqui seja validado. Gênesis 26, verso 5, seja validado nas Escrituras, não em mim, né? As Escrituras é que vai validar o que eu vou falar aqui, ó. Gênesis 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que a Bíblia está falando aqui? De uma mesma coisa, os mandamentos de Deus. Não existe mandado, preceitos, estatutos, minhas leis. Não existe essa distinção, entende? São palavras o quê? Sinônimas, que quer dizer o quê? A mesma coisa. Eu vou dar vários exemplos para exatamente calar a boca de quem vai me tacar pedra. Olha aqui, Êxodo 34, porque eu vou falar e vou afirmar, estão em pecado como nós estávamos. Doeu, primeiramente, irmãos, na nossa carne. Agora tem que doer deles, ver se eles tomam vergonha na cara igual nós tomamos. Êxodo 34. Por isso que eu falo, irmão, a maioria das igrejas estão em quê? Em desobediência. Em um culto misturado. A maioria delas. Estão precisando de uma nova reforma. Voltar aos princípios. Êxodo 34, 7. Aqui, ó. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado, que perdoa o quê? A iniquidade, a transgressão e o pecado. É a mesma coisa. Está falando de quê? Do pecado, da iniquidade. É tudo a mesma palavra, aliás, o mesmo sentido, né? Que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Entende? Então o que ele está falando aqui?
iniquidade, transgressão e pecado é tudo uma coisa só. Tudo pecado. Correto? Vamos lá, tem mais. Tem bastante, viu? Eu quero falar todos. Levítico 26. Eu vou ter que adiantar, senão a gente vai... Levítico 26, 46. Só ouçam. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Estatutos, juízos e leis. Deuteronômio 5, verso 31. Deuteronômio 5, verso 31. Tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos. Viu? A mesma coisa. Que tu lhes hás de ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Levítico 6, Deuteronômio 6, 1. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar. A mesma coisa que ele disse lá em cima, né? Para que os cumprisses na terra a que passais a possuir. Ele repetiu, né? Ele fez uma redundância da ordem que foi dada. Vamos em Salmos agora. Salmo 78, verso 49. E eu vou correr, irmãos. 49. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, do furor, da indignação e angústia. A mesma coisa, aqui ele deu até 4, né? Mandando maus anjos contra eles. O que ele está falando assim? Era a ira do Senhor. Era um furor, era uma indignação, uma angústia que ele mandou sobre os que estavam ali, né? Que eram os pecadores, né? Mateus, agora vamos para o livro de Mateus. Mateus 22, verso 37. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor, a teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. É uma coisa só. Isso não tem como separar, entende? Então ele faz esses coração, alma e pensamento é de um só ser, que é o homem, né? Atos 2. A gente está já acabando. Atos 2, 22. Está aqui. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. É a mesma coisa. O que é isso? Milagres. Que Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Né? É os sinônimos para uma mesma coisa. Romanos 12, 2, diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. É a mesma coisa. Está falando de uma coisa só, que essa coisa seja boa. O que é bom, o que é agradável, o que é perfeito é uma coisa só, é que é bom. É algo que é bom para Deus, é agradável às olhos de Deus. Entende? Você fala a mesma coisa. 2 Coríntios 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. 1 Timóteo 2, 1. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações e intercessões. É a mesma coisa. Você vai orar, você vai clamar, proclamar, enfim, e ações de graças por todos os homens, né? O que vai fazer? Suplicar, orar e interceder. É a mesma coisa. Está tudo no mesmo, na mesma situação, na mesma sintonia. Então, quando a gente fala salmos, hinos e cânticos, é algo que é uma coisa só. Não existe salmos, só o livro de salmo, hinos.
Olha o que eles fazem, irmãos. Presta atenção nisso. Eles pegam o hinos, o do inário, e os cânticos espirituais, é esse gospel aí. Essas canções que são, como é que se diz? Essas canções que são feitas por esse povo de agora, que pode cantar, tanto que seja cristocêntrica. Olha, nós já temos o inário. Hoje eu entendo assim. E agora eu vou obrigar por isso. Vou defender isso até a minha morte, irmão. Nós, né? Nós como igreja aqui. Estes são exemplos de redundância. Nem esses termos, esses não são exemplos, né? De redundância, né? Nem esses termos representam parte separadamente do texto, mas cada termo descreve o todo, né? Que é os salmos, né? Com diferentes palavras, ou seja, sinônimos. Tanto no texto de Efésios, como no texto de Colossenses, refere-se ao mesmo livro, o livro de Salmos. E é por esse meio que os cristãos devem se comunicar no culto ao Senhor, ou seja, com sabedoria e entendimento, porque é a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo. Irmãos, na própria carta dos Efésios já tem essa sinonimia. Vamos lá, Efésios 1:21 diz o seguinte: acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Está aqui. Quer dizer uma mesma coisa. Certo? Quer dizer uma mesma coisa. Efésios 2:2. Em outro tempo andaste segundo o que? O curso deste mundo, segundo o que? O príncipe das potestades do ar, e segundo o que? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que ele está falando? De Satanás aqui. Deu sinônimos a Satanás. Deu sinônimos a Satanás. E o verso 19 aqui, mas temos outro verso em Efésios também que fala, capítulo 6, verso 12, vai dizer aqui, ó: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestade, contra os príncipes das trevas. O que é isso? Satanás e os seus demônios. É Satanás. Entende? Satanás e os seus demônios. Falou uma mesma coisa, do mesmo ser maligno. Então, irmãos, vocês viram quanto texto que nos dá base para crer que aquilo ali também é uma sinonimia? Assim, irmão, como entendemos perfeitamente o que Paulo quer nos transmitir, como sendo três termos falando de um único aspecto, que é o livro de Salmos, entendemos também que eles são o quê? Volta lá para Efésios. São o quê? Espirituais. Não é que ele vai falar? Salmos e hinos e cânticos espirituais. O que é espiritual? Salmos, hinos e cânticos. Salmos, hinos e cânticos. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que isso é o quê? Inspirado pelo Espírito Santo. Essa palavra, ela espirituais, é citada 25 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes é no sentido de pertencer ao Espírito ou de alguma coisa que é determinada pelo Espírito Santo. Certo? Sendo uma única exceção o caso de Efésios 6:12, que tá falando que os espirituais contra as hostes espirituais da maldade. Não é o Espírito Santo. Esses espirituais é da maldade. São coisas que são mais, né? Não é o Espírito Santo. Somente nessa exceção. As outras 24 vezes está falando do Espírito Santo. Então, como é que aqui vai falar de quê aqui? Presta atenção. Aqui vai falar de quê? Do Espírito Santo. Ou vai falar de Satanás, cânticos de Satanás. É o que parece, né? O que eles fazem é cânticos de Satanás. Irmãos, o que mais Satanás quer é desvirtuar a nossa atenção. Ele quer. Aí ele bota hinos melosos. Não tem uns cânticos melosos que a pessoa até chora. Eu conheço uma pessoa que
na hora da ceia, tinha aquele cântico por trás, né? Aquelas músicas melosas. E aí ficava aquele clima, aí ela se tremia, aí caía lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas. Fazia uma poça, sério, fazia uma... Ela sabe disso. E aí, na segunda-feira, essa mesma pessoa estava em pecado sensual. O short era um cinto. Só isso. Entende? Que espírito é esse, irmão? Portanto, salmos, hinos e cantos são o quê? Todos espirituais. E sendo assim, inspirado pelo Espírito Santo. Os hinários, corinhos, músicas gospels não são inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, eles devem ser excluídos do culto a Deus. Esses cânticos, eles devem ser espirituais, porque eles devem brotar de um coração cheio do quê? Do Espírito. É o que ele vai falar aqui. O Senhor, no verso 18, mas enchei-vos do Espírito. E o que você está cheio do Espírito, você vai fazer o quê? As coisas do Espírito. E o que é as coisas do Espírito? Nada mais do que os salmos, irmãos, que foi inspirado pelo próprio Espírito. Então, o que vem a ser um coração agora cheio do vinho, que há dissolução? É o oposto. Por isso que ele antes ele fala do coração que tem o vinho, de que há dissolução, e de um coração que está cheio do Espírito. O coração que tá cheio do Espírito vai fazer as coisas do Espírito. Uma das, que a gente vai falar aí, entre outras, né, é o cantar salmos. O que o coração cheio do vinho tem? Ele vai ter o quê? Dissolução nele. Né? Vai ter o quê? Prostituição nele. Está misturado. Irmão, além de falarmos entre nós com salmos, devemos também cantá-los. Essa é a ordem. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E a gente vai terminando aqui. Vamos lá em Salmo 33:3. O Salmo nos ordena, irmão. A ordem está na Bíblia, não está no que eu estou falando aqui. Paulo está ordenando aqui em 2 versos e os próprios Salmos vai nos ordenar aqui. Salmo 33:3. Eu ainda não achei, estou falando, não achei. Achei aqui. 33:3. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo. Júbilo. O que é isso? O que é um cântico novo? É o Salmos. É um Salmos. Por que cântico novo? Que ele fala? Por causa do seu coração, que era de pedra, e agora se encheu do Espírito, e você vai cantar um cântico novo, que é o Salmo, que você, até então, você cantava coisas do mundo, pagode, funk, tantas outras coisas, e agora você não canta mais isso, mas canta os Salmos, porque você está cheio do Espírito novo, do Espírito Santo de Deus, e você vai cantar um cântico novo. Salmo 40, verso 3. Aqui ele já fala de cântico, hino e salmo. É só para ter ideia, irmãos. O subtítulo que nós temos aqui, ele é verdadeiro e entrou como palavra de Deus, tá? Isso vem antes de Cristo, 3, 4 séculos antes de Cristo. Isso eu acho que é isso. A história não é muito clara, mas isso veio antes de Cristo. Esse título aqui, no Salmo 40, está escrito assim: Salmo de Davi para o músico mor. Não que está acima do Salmo, né? Escrito do capítulo, né? Mas o que está abaixo. Salmo de Davi para o músico mor. Eles selecionaram, parece que isso foi até posto por Neemias, por Esdras.
né? Parece, a gente não sabe, mas aconteceu. E quando chega no Novo Testamento, Jesus e os apóstolos não contestam. Não contestam. Então é válido. Então quando ele fala salmo, ele está falando salmo de Davi. Foi Davi que escreveu. Aí diz aqui, ó, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino, ó. Aí muda agora, né? Vamos falar, então salmos, tá? Cântico? Que cântico é esse? Agora um hino? Ó, que hino agora? É do inário? Não existia inário naquela época, irmãos. Pelo amor de Deus. Como nós éramos ignorantes, né? Não existia inário naquela época. O que existia eram os salmos, que eles cantavam. Alguém pede ao salmista, a um dos judeus, ao povo, para cantar, quando eles estavam presos em Babilônia. E o salmista vai falar, como vamos cantar aqui para vocês? Eles queriam que cantasse à beira do rio. Como vamos cantar? Acho que é Salmo 137, né? Entendeu? Ao nosso Deus, ó, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão nele. Salmo 144, 9. E tem muitos outros, tá, irmão? Senão a gente tem muitos mesmo. É que eu tirei somente alguns. Depois os irmãos pesquisem aí, tem muitos. Salmo 144, 9. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o quê? Com o saltério. Com salmos. Saltério é salmos. E instrumento o quê? De 10 cordas. Te cantarei o quê? Louvores. Isso destrói qualquer... Esse texto aqui, em especial, destrói qualquer argumento falacioso como era o nosso. Nós tínhamos esse argumento. Irmão, eu tô pregando para a nossa carne. Preguei antes para a nossa carne, para depois agora os que vão ouvir e ver, vejam que eles estão errando. E que a minha oração é que o Espírito toque a eles da mesma forma que tocou a nós. E eles abram os seus olhos e sirvam ao culto, adorem ao Senhor em sacrifício vivo, verdadeiramente. Não com misturas. Salmo 149, 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o louvor na congregação dos santos. Aonde é a congregação dos santos? É a igreja. Entende? Então, esses cânticos, irmãos, esses salmos, esses hinos, né? Eles devem ser, que é uma coisa só, eles devem ser sinceros. Não devemos cantar mecanicamente. Às vezes tu pega a letra e fica falando o que está escrito ali, ponto. Não. Cante ele com fervor. Não com um gritaria igual esses dois, mas é um fervor interno. Certo? Com entendimento. Você está cantando, lendo ali, né, que são salmos às vezes grandes, não dá para memorizar de logo, de início, mas você está cantando e entendendo o que o salmista está falando. Devemos entender o que estamos cantando, não dar glória a Deus e amém, como esse pessoal fala por tudo. O cara está lá no púlpito falando um monte de asneiras, estão amém, amém. Tem um vídeo que eu vi, o cara toda falando amém, amém. Então, amém, amém. O cara falando besteira, ele amém, amém. E amém por tudo. Que desgraça, irmão. Então, nós temos, por isso que ele vai falar, que esse salmo seja o quê? Com entendimento, com intelecto. E mais que ele seja realmente de todo o nosso coração. Olha o que, presta atenção. Eu falo isso, está falando, o pastor está tirando isso da cabeça dele. Não. 1 Coríntios 14, 15 diz o seguinte: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento.
também cantarei com entendimento. De onde Paulo tirou isso, irmãos? De onde? Foi da cachola dele? Não, foi do Espírito. O Espírito Santo instruiu a Paulo, ó, fala o que já está escrito nesse ponto. A instrução é essa, que você fale o que está escrito no Salmo 47:7. Diz assim: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Percebem a ordem? Eu não tirei da minha cachola, e Paulo também não. Ele seguiu a orientação do Espírito. Cantai louvores a Deus com inteligência. O que é com inteligência? É com razão, racional. Não com gritaria, com maluquice, com pessoas dançando. Irmão, você tem que ver, bota nos vídeos depois, as igrejas americanas. Nossa! Chega a dar arrepio que eles fazem no culto. É assim, horripilante, terrível. É um teatro de horror. De horror. Depois bota lá. Cultos nas igrejas americanas. Nossa, pentecostais, né? Essa praga aí. Né? Os cânticos, irmãos, são cantados não apenas com instrumentos, pois os cristãos também devem cantar em espírito e em verdade. É os verdadeiros adoradores que Deus busca. Esses são os verdadeiros adoradores. E eles devem estar atentos às palavras que estão cantando. Que palavras são essas? As palavras do Espírito. Não é sabor de mel, me restitui. Não é isso. Ou o inário. Irmão, eu gosto do inário, mas eu não posso mais cantar. Não posso mais cantar ele no culto. Em casa eu posso ouvir, posso. Um hino e tal que eu gosto, eu posso ouvir. Mas não levar isso a Deus. Oferecer esse louvor a Deus. É um hino que te faz bem e tal, uma música. Não tem problema algum. O lance é quando você pega isso e bota dentro do culto e oferece a Deus. É pecado. O que Deus não nos instruiu a fazer e a gente faz é pecado. É pecado. E eu concluo aqui, irmão. Nada em nenhum desses versículos que foi falado aqui hoje, irmãos, sugere algo diferente do sentido que o próprio texto deixa bem claro. A saber que são cânticos espirituais, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para louvores a Deus. E aonde estão esses cânticos? No livro dos Salmos. No livro dos Salmos. No livro dos Salmos. E eles pegam. Por que eles não... Irmão, presta atenção. Por que eles não querem abandonar? Como nós fizemos há pouco tempo. Por que eles não querem abandonar? Porque isso faz bem a eles. Faz uma coceguinha, né, gostosa. Né? Faz aquele conforto, um afago. Oh, aquele hino. Oh, doce espírito doce. Com a voz melosa. Eu não tenho voz melosa. Minha voz é horrível. Né? Mas tem uns que tem as vozes. Caramba, a voz do pastor. A voz do irmão. Irmãos, o livro que eu li, que eu tomei instruções além da Bíblia, para ter esse entendimento, foi o Cântico do Senhor, do autor, do nosso irmão Edson Marques. E na página 405 deste mesmo livro, ele diz assim, por que eles não abandonam, né? Ou seja, eles têm pena de abandonar as canções dos homens, mas não têm pena de abandonar as canções do Espírito. Entende? Eles têm pena, grudado nas canções humanas, mas nas canções do Espírito é assim, ó.
E na mesma página, ele diz assim, no mesmo livro, né? Mas a ofensa, presta atenção, a ofensa a Deus, é ofensa, irmão, é ofensa. Mas a ofensa está em se fazer o que Deus não quer que seja feito. E fazer o que Deus não deseja é pecado. Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada, como regra, quando eles falam de regra, a criatura racional, a criatura que tem entendimento, é pecado. Quem tem entendimento? Os humanos, ele está falando dos humanos. É pecado. Fecha aspas. Entenderam? Então, o que o irmão Edson está falando aqui? Eles não abandonam, eles não abandonam as canções humanas, mas abandonam as espirituais. E isso, quando eles fazem, não é desejo de Deus, e é pecado. Por quê? Eles não são débeis mentais. Eles têm o entendimento. E eles tendo o entendimento, é pecado o que eles fazem. Mesmo na ignorância, existe pecado de ignorância. Mas no caso deles, não. Eles rejeitam mesmo. É rejeitado. É rejeitado. Porque eles falam, não tem nada a ver. Deus, se é do coração, Deus aceita. Presta atenção. O que o coração tem que estar cheio? Que Efésios, verso 18, cheio do Espírito. E o que o Espírito vai falar com a sua boca? Os salmos do Senhor. O livro dos salmos. O que o Espírito vai cantar com a sua boca? O que o instrumento de corda vai levar harmonia para esses salmos? Que salmodiar é cantar com instrumento de corda. É isso que quer dizer salmo. Cantar com instrumento de corda. Cantar o quê? A palavra de Deus. Que palavra é essa? Eles às vezes tiram algum texto daqui e cantam. Não. É os salmos. Não é nem o texto, outro texto da Bíblia. É somente os salmos. Somente os salmos. Tinha que ter lá os solos salmos. Né? Além dos 5 solas, esse seria o 6º sola. Solos salmos. Não sei se é assim que fala no latim. Os solos eu sei, os salmos eu não sei. Eu acho que é salmis, algo assim. Entende? Somente salmos. E assim a gente faça até Deus permitir que a gente esteja aqui ou em qualquer outro lugar, que Deus possa nos garantir o ensino dele. Que a verdade prevaleça em nós aqui, irmãos. Custa o que doer. Mesmo que a gente pague o preço que nós estamos pagando hoje. Mas é um preço que preço que vale a pena. Né? Nós estamos, é um preço que é sem dinheiro. Nós estamos comprando do Senhor vinho e leite. Como ele falou lá em Isaías. Compre de mim vinho e leite sem dinheiro. Porque é alimento saudável, né? A nossa alma, ao nosso ser. Amém? Deus abençoe e que essa palavra venha nos edificar, não só a nós, mas aqueles que vão nos assistir depois aí. Amém.